Bem, senhores, vamos aqui agora dar início a um outro assunto, tá? Esse assunto agora é de sinalização náutica. Bom, só para lembrar, o nosso primeiro assunto foi noções de marinharia, nomenclatura de embarcações, tá? Falamos ali sobre boreste, bobordo, etc. Depois a gente entrou no outro assunto que foi o RIPIAN, aquele livreto que eu apresentei aqui, né? Que é o Regulamento Internacional para Evitar Abaroamento no Mar, tá? RIPIAN. Falamos aí sobre a luz verde de boreste, a encarnada de bombordo, falamos sobre o apito longo, apito curto, né? Então isso tudo faz parte do RIPIAN. Mas agora nós vamos entrar no sistema de sinalização. Seriam as placas de sinalização, né? Que também, além de placa, existem faróis, faroletes, né? Então, no mar e no rio, a gente se depara com placas, faróis, farolete, né? E etc. Então, a gente vai estar estudando aqui, ó, o sistema IALA-B e o balizamento da hidrovia Paraguai-Paraná, tá? Vamos aqui e dar continuidade ao nosso assunto. Bom, o que eu vejo aqui? O mapa mundi, tá? O mapa mundi aqui escrito sinalização do sistema IALA-B, é o que a gente vai estudar. Porque existe sinalização do sistema IALA-A, tá? Então, o Brasil, aqui, América Latina, América Central, tudo aqui, América do Norte, todo esse conjunto americano aqui, ele vai estudar e vai ter aplicado lá o sistema IALA-B. Além da Indonésia, né, e Japão. Então, além do Japão e Indonésia, nós temos a América todinha no sistema IALA-B. Já o sistema IALA-A fica com a Europa, a Ásia, a África. Então, ó, esses países em verde que usam o sistema IALA-A. Nós vamos estudar o sistema IALA-B, que é o assunto da nossa prova, tá? Então, vamos lá. O sistema IALA-A, ele é formado por 5 categorias básicas, tá? De sinalização. Nós temos marcas especiais, tá? Nós temos marcas laterais, nós temos perigo isolado, marcas de água segura e sinal cardinal aqui, não é isso? Sinais cardinais, marcas laterais, perigo isolado, águas seguras, né? E sinal especial. Vamos estudar um por um. Bom, esse assunto aqui, eu vou começar pelo último, tá? Que é o sinal especial, tá? Vamos começar pelo sinal especial. Bom, sinal especial. Cada sinalização dessa, ela tem uma cor específica e tem um formato específico. A gente vai estudar cada uma delas, tá? Bom, sinal especial. A cor é amarela. Então, se perguntar na prova, qual é a cor da sinalização especial? Cor amarela. Qual o formato? O formato que me preocupa é o formato superior, que a gente chama de top. O formato do top é um X. Então, aqui eu tenho 2 sinais especiais, tá? Que tem apresentado aí. Eles podem ser em forma de boia implantada no rio ou no mar, ou pode ser fixo na margem também, tá? Então, aqui, sinal especial. Bom, esse sinal especial, eu chamo a atenção para ele que ele é o seguinte, ele é tipo um coringa, tá? Ou seja, numa condição especial que você não tem a sinalização específica emergencial, aí você vai usar o sinal especial. Ele lembra a utilização como se fosse aquela faixa preta e amarela de cordão de isolamento, que às vezes a gente vê numa situação do acidente de trânsito, às vezes a gente vê para isolar uma obra, né, de construção. Então ele funciona mais ou menos assim, né? Você coloca ali improvisado durante um tempo aquela sinalização, aquela faixa amarela e preta, mas aqui no caso essa sinalização para determinar alguma coisa. Bom, essa coisa que é determinada, para a gente saber exatamente o que é, o que significa ela, nós temos que consultar aqui o Aviso aos Navegantes. Então, o Aviso aos Navegantes é um folheto de papel que você pega nas capitanias, ou então você escuta o aviso rádio, que em regiões portuárias tem uma rádio que transmite todos os perigos e todos os acontecimentos náuticos daquele trecho, tá? Então, o que significa o sinal especial? Ele terá vários significados e nós vamos descobrir no momento fazendo uso do Aviso aos Navegantes, ok?
que eu tenho que guardar do sinal especial? Qual é a cor dele? Cor amarela. Tá? Qual é o formato do top? É um X amarelo. Tá? Então, isso a gente tem que fixar no sinal especial. Tá? Vamos dar sequência agora às outras sinalizações. Bom, a sinalização, basicamente, ela é convencionada da seguinte maneira. Tá? Toda sinalização, ela deve ser iniciada de baixo para cima. O que é de baixo para cima? Vamos só elucidar aqui. Bom, aqui é a nascente de um rio e aqui é onde o rio se põe, a foz, né? Então, o que se entende de baixo para cima é da foz para dentro. Então, toda a sinalização ela é colocada de fora para dentro, tá? Com isso, essa sinalização ela vai ser numerada, ou seja, daqui para lá, de fora para dentro. Que número é esse? Toda sinalização náutica implantada num rio, num lago, ela tem um número de controle, né? Então a número 1 será sempre a do lado direito, do nosso lado direito, quando estamos entrando no rio. Então a número 1 tem a cor encarnada, a número 2 tem a cor verde, a número 3 cor encarnada, a número 4 a cor verde. Então aqui já sai uma primeira pergunta. Qual é a cor da sinalização que tem o número 1? Será encarnado, tá? Vamos agora entrar nesse detalhe mais profundamente. Bom, então aqui eu tenho a nascente, onde nasce o rio, e aqui eu tenho a foz. Senhores, é convencionado internacionalmente que o rio terá a margem direita e o rio também terá a margem esquerda. A margem direita não é aquela que a gente fala, está ali na direita, está ali na esquerda, não é assim. As margens são nomeadas de acordo com o sentido do fluxo da água. Então, para esse rio que nós estamos vendo aqui, a água corre neste sentido, usando o quadro aqui, ó, de cima para baixo, né? Esse é o sentido que a água. Então, a corredeira, as correntes de água correm nesse sentido. Então, respeitando o fluxo da corrente, que no caso aqui é este sentido, respeitando este sentido, nós teremos a nomeação das margens, tá? Então, se eu estou seguindo nesse sentido, o que fica à minha direita será a margem direita, o que fica à minha esquerda será a margem esquerda do rio. Então, fica convencionado assim, o sentido que você está descendo o rio são nomeados margem direita e margem esquerda. Ou seja, quando a gente coloca uma embarcação aqui no rio, tá? Quando a gente coloca uma embarcação aqui no rio, a gente vai colocar a embarcação aqui no rio, a gente vai perceber o seguinte, que essa embarcação aqui no caso, ela está entrando, tá? Ela está entrando no rio. Nota o seguinte, que essa embarcação entrando no rio, ela tem aqui uma luz verde de boreste e uma luz encarnada de bowboard. Era para você voltar. Volta. É assim que vai voltar. Volta. É ali, não. Aí. Isso, eu queria essa que já tinha passado aqui para você voltar, tá? Então a gente vai ter que cortar aí depois. Tá? Bom, corta depois, né? Vou continuar daqui. Bom, então aqui a embarcação, essa embarcação que nós temos aqui no rio, a gente estava falando aí a respeito do sentido do fluxo da água para determinar as margens. Então eu tenho aqui, descendo, eu tenho a margem direita do rio e a margem esquerda, tá? Então essas margens são nomeadas de acordo com o sentido do fluxo da água, levando em consideração que o rio desce aqui, ó, então é nomeado as margens de acordo com o fluxo da água. Então o fluxo da água é nesse sentido, então eu tenho, seguindo o fluxo da água, eu tenho a minha direita a margem direita e a minha esquerda a margem esquerda. Se eu colocar um barco aqui em cima, os senhores estão vendo um barco aqui, uma embarcação, o que vai acontecer? Se o barco estiver descendo o rio, então o boreste dele vai combinar
com a margem direita e o bombordo dele vai combinar com a margem esquerda. Bom, vamos falar agora para os senhores um detalhe. Está vendo que essa sinalização aqui é verde e essa sinalização é encarnada? Como regra internacional de quem usa o sistema EALA-B, ficou convencionado que toda sinalização implantada na margem direita terá a cor verde. E toda sinalização implantada na margem esquerda terá a cor encarnada. Então observa aqui o seguinte: sinalização está fixa, está implantada na margem direita, a regra é cor verde. Então vamos fixar aí. Margem direita, a sinalização é cor verde. Já da margem esquerda, a sinalização é encarnada. Outro detalhe que a gente chama atenção é o seguinte: está vendo esse formato aqui? Nós chamamos de cilindro. Isso aqui é um cilindro. Aqui também nós temos o formato de um cilindro. Aqui nós temos o formato, senhores, de um cone. Tá? Aqui embaixo outro cone. Então, vamos lá. Sinalização implantada na margem direita, como regra, deve ser verde e como regra deve ter no top um cilindro de cor verde, tá ok? Se for na margem esquerda, como regra, ele tem um cone de cor vermelha, ou seja, cilindro sempre será verde, o cone sempre será encarnado. Isso é importante a gente saber essa regra, tá? Bom, quando um barco vem a navegar nesse rio, descendo o rio, eu vou ter então o seguinte: o meu boreste, que é verde, vai combinar com a cor verde da sinalização. O meu bombordo, que é encarnado, vai combinar com a sinalização encarnada. Neste caso, para a gente fixar, a gente faz o seguinte: quando o barco está descendo o rio, ou saindo do rio, que ele se seguir aqui, ele vai sair do rio, vai para o mar, né? Ou para outro rio. Ou saindo de um canal, ou seja, então o segredo é saindo de um rio, saindo de um canal, né? Então, saindo de um porto, quando eu for saindo, eu saio com as cores combinando. Que cores? O meu boreste combina com a luz verde, com a cor verde da sinalização, e o meu bombordo combina com a cor encarnada. Isso quando eu estou saindo. Então, quando eu saio com as cores casadas, senhores. Tá? O barco foi embora. Agora vamos fazer subindo. Quando eu estou subindo, nota o seguinte: eu subindo ou entrando. Esse entrando pode ser entrando no rio, pode ser entrando no canal ou entrando num porto. Palavrinha-chave então é entrando. Quando eu estiver entrando, eu entro solteiro. O que é solteiro? O meu encarnado de bombordo não combina com o verde da margem e o meu verde de boreste não combina com o encarnado da margem. Então vamos ver aqui. Quando eu saio casado nas cores. O meu verde combina com o verde da margem. Quando eu entro solteiro nas cores. As cores não se combinam, tá? Bom, vamos fazer uma perguntinha rápida sobre isso aí. Um comandante está subindo o rio. Ele olha para o seu boreste. Quando ele olha para a direita dele, para o boreste dele, vai ver uma sinalização de cor encarnada. Vê uma sinalização de cor encarnada. Tá? E aí ele subindo o rio, viu a sinalização de cor encarnada. Qual é o formato do top, senhores? O encarnado tem como top um cilindro, um cone. Então, ó, o encarnado tem o formato de um cone. Já o verde tem o formato de um cilindro. Então, comandante subir no rio, olha para o boreste dele, vê uma sinalização náutica de que cor? Encarnada, formato de um cone. Comandante subir no rio, olha para o bombordo, vê uma sinalização náutica verde, formato de um cilindro. Então, isso é importante saber.
porque muitas vezes é perguntado, entrando no rio, que cor de sinalização que eu vou ver para o meu boreste? No meu boreste, se eu estou entrando, eu vou ver a cor encarnada, ou seja, não combina, tá? Não combina. E quando eu estou descendo, comandante descendo o rio, olha para o boreste, vai ver a cor verde da sinalização, formato de um cilindro, e ele olhando para o bombordo dele, ele vai ver uma sinalização de cor encarnada, formata de um cone, tá? Então atenção com essas perguntinhas para não se confundirem, tá ok? Bom, agora veja bem, o nome dessas sinalizações são sinalizações chamadas de limite de canal ou sinal lateral, tá? Sinal lateral, limite de canal. A anterior que nós vimos é uma sinalização que tem a cor amarela e um xizinho no top, que é sinal especial. Então o sinal especial é amarelinho com X. Já os limites de canais ou sinais laterais tem como top ou um cilindro ou um cone. E quais são as cores? Verde e encarnado. Tá? Atenção a essa sinalização aí, para a gente marcar bem que o cone é associado à cor encarnada e o cilindro associado à cor verde. Tá ok? Bom, então é importante a gente fixar isso. Pode cair algumas perguntas sobre isso daí. Bom, essa sinalização são limites de canal ou sinal lateral. Agora, esse é o primeiro nome, porque ela tem um nome mais específico. O nome mais específico é o seguinte, senhores. Uma é conhecida como limite de canal de boreste, outra é conhecida como limite de canal de bombordo. Agora é que está, que eu quero que os senhores prestem atenção. Eu falei que a regra da sinalização é de baixo para cima. Então, por ser de quem está entrando, né, de baixo para cima, essa que fica ali na margem esquerda vai ficar pelo meu boreste. Essa que fica na margem direita vai ficar pelo meu bombordo. Então, como regra de nome, não é um nome inventado por mim, nem pela Marinha do Brasil, é internacional. Como regra de nome, essa que tem a cor encarnada que fica ao meu boreste, tem o nome de limite de canal de boreste. E essa que fica ao meu bombordo, ela tem o nome de limite de canal de bombordo. Agora eu quero que vocês respirem e reflitam. Porque para a embarcação, quando a gente fala boreste, a gente associa a cor verde. Quando a gente fala bombordo, a gente associa a cor encarnada. Isso para uma embarcação. Agora, em relação à sinalização náutica, as placas, as boias, as sinalizações, já é diferente. Quem é verde é chamado de limite de canal de bombordo. Quem é encarnado é chamado de limite de canal de boreste. Então, o comandante está entrando no rio, olha para o boreste e vê a sinalização que tem o nome de limite de canal de boreste. O comandante entrando no rio, olha para o bombordo, vê a sinalização que tem o nome de limite de canal de bombordo, que por sua vez tem a cor verde, que por sua vez é um cilindro. Agora, entendemos? Eu vou fazer agora uma outra navegação. Se eu estiver descendo o rio, saindo do rio, ou saindo do canal, e aqui eu olhar para o meu boreste, eu vou ver uma sinalização de cor verde, formato de cilindro, e o nome? Verde cilindro, o nome vai ser limite de canal de bombordo. Então, presta atenção para não confundir. Eu não estou errando o nome não, é que é diferente mesmo. Ó. Quando você desce o rio, você olha para o seu boreste, sinalização que eu vou encarar é verde, formato cilindro, e o nome é trocado. De vez eu chamar limite de canal de boreste, o nome é limite de canal de bombordo. Então vamos fazer assim, ó. Chamar aqui, ó, BB, que é bombordo, tá aqui, e BE, que é boreste. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: depois que foi dado o nome bombordo ou boreste, não importa se o senhor vai estar subindo ou está descendo, não importa, o nome já foi dado. Então essa daqui, embora seja verde,
não importa se eu estou descendo ou subindo, o nome é limite de canal de bom-bordo. Essa aqui, que tem a cor encarnada, formato de um cone, essa aqui tem o formato de um cone. Não importa se eu estou descendo ou estou subindo, o nome dela é limite de canal ou sinal lateral de Boresti. Então vai ser perguntado na prova lá, uma sinalização náutica que tem a cor encarnada, o formato de um cone, qual é o nome dela? Limite de canal de Boresti. Uma sinalização náutica que tem a cor verde, formato de um cilindro, qual é o nome dela? Limite de canal de bom-bordo, tá, senhores? Então vamos estudar isso aí com atenção. Nós temos aí um questionário que é só de sinalização, justamente porque a gente tem que pegar sério para entender isso aí. Agora o que eu digo é o seguinte, é importante saber sinalização, lógico que é importante, todo esse assunto que a gente estuda é importante, mas eu quero que os senhores não se prendam em assuntos que estão sentindo dificuldade, não trave ali. Leu a apostila, não entendeu tal coisa, vão tentar achar uma coisa mais fácil para estudar. Depois que estudou, volta para aquele ponto, liga para mim, telefona, manda zap e a gente vai estar atendendo os senhores, porque eu não quero que os senhores travem no assunto e deixem de estudar o resto, porque são 40 perguntas e não vão ser 40 perguntas de um assunto só. Então, se por exemplo vocês não atingirem o 100% de entendimento, mas os senhores vão estar atingindo o que a Maria quer. O que ela quer? 50%. Então, se não dominar perfeitamente esse assunto, não esquenta a cabeça, né? Vai estudar outra coisa, depois volta para cá, ok? Então aí a gente falou do sinal lateral ou limite de canal. Agora nós vamos entrar numa outra sinalização, tá? Outra sinalização que faz parte do sistema Ala-Bravo, que são 5, né? Sinal especial, limite de canal. Agora nós vamos falar sobre a situação dos sinais cardinais, tá? Sinais cardinais.